Oi, gente. Hoje eu vim conversar com vocês. Estou lavando aqui minha louça. Deixa eu conversar com vocês uma coisa. Muita gente associa... O assunto eu vou entrar logo de cara, tá? Muita gente associa depressão com mediunidade, né? E esse é um assunto que muito me interessa, pelo menos pra mim, porque eu sofri há muito tempo com a depressão, né? E eu não sabia diferenciar entre depressão e mediunidade, certo? O que acontece? Muita gente às vezes está com a mediunidade muito aflorada e por conta de não saber que é médium, muita gente não sabe que é médium. Na verdade, todos nós somos médiums, né? Todos sabemos que temos a glândula pineal dentro aí do nosso corpo, né? Que ela é exatamente para esse fim, para essa função, né? Até hoje a única coisa que as pesquisas indicaram foi isso, né? Então, o que acontece? Quando eu tinha depressão muito forte, eu fiquei com depressão, gente, de 2011 até 2015, para vocês terem uma ideia. Então foi muito tempo eu com depressão, eu passando muito mal. E durante esse período de depressão, né, que eu achava que era uma depressão, e de fato era, né, assim, em termos era assim. Minha família sempre achou que era algumas pessoas sempre acharam que era uma grande frescura. O que acontece com muita gente, né? Muita gente acaba até se suicidando por conta desse tema, né? De a pessoa achar que é frescura e não tá nem aí, deixa pra lá. Só que assim, a vida não é assim, né? Nós temos acesso a muitos eventos mediúnicos onde somos submetidos a muitas coisas e não sabemos como lidar com isso. E essa é a grande diferença entre uma pessoa que tem a mediunidade bastante aflorada e a pessoa que não tem a mediunidade aflorada, né? Ela pode ter aí eventos onde ela pode ter aí uma sensação, uma coisa, mas ela não tem aquela mediunidade tão profunda como muita gente tem de ver, de sentir, né? E na época que eu tive essa depressão, começou com a morte da minha avó. Isso é a grande verdade, né? Começou com a morte da minha avó. Eu sempre fui uma menina muito apegada a ela, né? E a morte dela me causou, assim, uma sensação bem estranha dentro de mim. Primeiro que no dia que ela deu a primeira parada cardíaca, ela deu nos meus braços, né? Porque ela tava conversando comigo. E aí ela deu nos meus braços e dali, naquele momento em que eu tava com ela dentro do quarto, a sensação foi que ela estava inundada de água, tá, gente? Ela estava inundada de água e estava inundada de água e uma luz muito forte entrou dentro do quarto. E a sensação foi que tudo ficou muito pesado. Essa é a grande verdade, né? Ficou tudo muito pesado, ficou tudo muito estranho. Então, eu por ser médium e não sabia, porque tem gente que não sente isso, né? A pessoa morreu, a pessoa às vezes nem percebe que a pessoa tá morta ali do lado dela. E eu senti essa sensação, né? E foi bem complicado pra mim, porque imagina aí eu, uma menina de 19 anos, né? Primeiro que esse fato ocorreu por várias coisas, mas o importante dizer é que depois da morte dela, 2 dias depois, eu comecei com uma depressão muito forte e isso já foi uma mediunidade muito aflorada. Na verdade, assim, eu tive uma crise de pânico muito grande e eu não sei como, mas eu estava com minha vista totalmente branca. Eu não conseguia distinguir o que tinha na minha frente ou não. Eu simplesmente saí pela porta da minha casa, da porta da casa da minha mãe. Na verdade, eu tinha uma casa lá embaixo, eu estava na casa da minha mãe, né?
E eu saí pela porta da casa da minha mãe e fui pra casa de uma tia minha, passando muito mal, meu coração bem acelerado. Tudo que eu conseguia enxergar era um branco, então era uma crise de pânico muito grande. Pelo fato de eu entender que ela realmente tinha... eu só fui assim, diluir aquilo tudo dentro de mim, digerir aquilo tudo depois de uns 2 dias. Então, foi bem complicado. E depois disso, eu comecei a ver muitos espíritos mesmo, né? Então, era a mediunidade bastante já, assim, fora de controle. Essa é a grande verdade, né? Ela tava, assim, totalmente descontrolada. Eu conseguia ver muitos espíritos, inclusive, vi alguns guias meus, e eles conseguiam... eu acho que até eles tentaram me ajudar, mas eu realmente tava tão em pânico que eu não conseguia deixar que eles trabalhassem dentro de mim. E como eu era evangélica na época, eu ficava me perguntando como é que eu, crente evangélica, eu simplesmente, né, deixei aquilo acontecer. Eu achava que era demônio, que era isso, que era aquilo. E eu via muito pessoas na porta da minha casa. Eu conseguia saber quando uma coisa ia acontecer, né? Eu tinha, assim, crises em que eu ligava pro SAMU. Muitas vezes eu liguei pro SAMU passando muito mal. E era apenas a crise da depressão, né? Que eu tive, assim, três tipos de situações que aconteceram comigo. Então, eu tinha tive 3 transtornos depois disso. Foi primeiro a depressão, segundo a ansiedade, transtorno da ansiedade. E terceiro, a agorafobia, onde tudo que eu pensava era, tipo assim, se eu estivesse lavando essa louça aqui na época do agorafobia, né? O que acontece eu estivesse lavando essa louça aqui, eu estava simplesmente pensando, se eu for lavar uma faca, eu vou acabar me cortando meu pulso, não vai dar tempo de chegar no hospital, N coisas desse tipo, tem gente. Então, são coisas que acontecem. E tem muitos pensamentos intrusos que são bastante complicados de você lidar. Porque você não sabe que você é um médium, às vezes, né? Eu não sabia que eu era médium, gente. De fato, realmente eu não sabia. E acabou que ocasionou muitas coisas assim na minha vida. E eu só fui entender no ano de 2016, né? Que eu era 2016 não, tô mentindo, gente. Em 2016 eu fui a um centro de Umbanda e tudo. E era assim, um centro pequeno, tinha uma senhora, seu filho, e eles dois eram as pessoas que, no caso lá, dirigiam esse pequeno, era uma casinha normal, tá? Então, assim, muitas vezes eu ficava sem saber o que fazer comigo mesmo. Porque eu ligava pro SAMU dizendo que tava passando mal, morrendo, e o SAMU já não tava mais nem pra mim, porque eu ligava muito e dizendo que tava morrendo, esse tipo de coisa, né? E era bem complicado isso, gente. A sensação é muito estranha, porque você não sabe se você... Porque eu não sabia que era médium, nessa época eu já era, e eu conseguia, pelo fato de você estar com depressão, a sua vibração, energia fica muito baixa. E os espíritos que ali estavam naquela casa mandavam muitas vezes eu me enforcar com a corda que tinha na minha casa. Ele muitas vezes dizia assim, olha, tu não morreu agora, mas vai morrer daqui a pouco, então tu vai começar a sentir isso, isso e aquilo. E eu começava realmente a sentir aquelas sensações que aqueles espíritos intrusos e de baixíssima vibração que estavam ali comigo falavam no meu ouvido, na minha mente, né, na minha cabeça, e acabava que eu ficava muito mal. Eu passei por um questionário onde mais de 20 perguntas que um médico fez pra mim, um médico, inclusive até japonês, e ele diagnosticou eu com uma depressão altamente profunda, né? E eu fui instruída a não ser deixada sozinha em nenhum momento. E então ele receitou uns remédios e foi quando eu comecei a dizer, não aceito isso em mim, eu não aceito.
E eu fui lá e bati o pé. E eu nunca tomei um remédio de depressão, pra vocês terem ideia. Nunca tomei, nunca. E eu fiquei ótima depois que eu entendi que era médium. Então, muitas pessoas sofrem de depressão. E às vezes é sim uma depressão que não tem nada a ver com a mediunidade. Mas tem muitas pessoas que sim são médios, sofrem da depressão e não sabem. Eu vou deixar esse vídeo para uma parte 2, né, do restante dessa história, para que vocês entendam como é a ação de espíritos intrusos dentro da sua mente quando você está com a vibração muito baixa, tá? Deixa teu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.